afinar de escala entre o grande, que nós reduzimos, e entre o pequeno, e os livros, por vezes, têm essa dimensão. É uma espécie de mapa em que nós conseguimos reduzir e, por outro lado, representar, não completamente, mas fazer intuir uma dimensão infinita nas personagens, nas histórias, nas interações que estão no livro, e depois, quem quiser ir procurar nas reentrâncias, encontrará sempre mais dimensões por onde explorar. Elas estão sugeridas o suficiente para que alguém as possa desenvolver. Portanto, como se os livros, e os livros que estão bem construídos, que estão afinados, em que a escala está mais ou menos bem afinada, conseguem dar as duas dimensões do grande e do pequeno. Há uma passagem na Boneca de Kokoschka, um dos livros do Afonso, onde ele diz: nunca se tinham encontrado, nem sabiam da existência uns dos outros, nem jamais imaginariam que aquilo que tocavam fazia parte de um todo muito maior. Isto, para além de nos fazer evocar, podermos fazer evocar a teoria do caos e essas coisas, a questão da causa e consequência, faz-nos recordar também que na ficção não pode haver, ou diz-se que não há pontas soltas. Cada frase, cada opção terá as suas consequências e terá as suas razões de escolha. Tiveste isso presente quando fizeste o teu romance, a Última Paragem Nacional? Ou seja, a preocupação de ele agora vai por aqui e mais tarde, quando ele vai por aqui, tem que bater certo por onde foi? Não. Eu acho que também há um bocado a dimensão casuística, pelo menos. Eu não sou grande planeador, em geral. E, portanto, quando me ponho a escrever, o poder do acaso é muito grande naquilo que eu estou a fazer. E não há assim um grande planeamento, há mais ou menos um esboço geral daquilo que eu quero dizer ou daquilo que eu quero contar. O fim do que eu quero contar é aquilo que eu decido primeiro e depois o resto é uma espécie de mancha que vai afinando contornos e há uma dimensão um bocado casuística. Claro que isso pode ter um resultado mau, nomeadamente se a editora não tiver um revisor. Mas de facto não concebo muito bem o grande plano e depois o mestre que controla os caminhos e que sabe unir todas as pontas, mas também não é uma coisa que me angustie demasiado, quer dizer, eu faço as coisas de uma maneira um bocado intuitiva. Claro, tem que haver um mínimo de coerência naquilo que estou a contar, mas há qualquer coisa nesse unir as pontas soltas que eu sinto que não está totalmente ao meu alcance, ou que não depende totalmente da minha vontade. Eu sinto um bocado que o texto flui. A primeira vez que comecei a tentar esboçar o livro, eu até tinha feito uma pequena síntese de cada capítulo que eu ia escrever e depois ele não cumpriu aquilo que eu queria fazer. Não quero com isto dizer, como o Lobo Antunes, que diz que é apenas um executante e que vem uma voz, depois baixa e a mão só obedece, não sei nada disso. Essa história do New Age e da falsa modéstia, não gosto dela. Porque há autores de ficção que dizem muitas vezes: estes personagens a partir de uma certa altura tomam conta de mim e eu já não sei, elas é que decidem. Há um pouco esse discurso. Não acredito muito nisso, quer dizer, somos totalmente soberanos do que. O contrário disso é ser um autor a decidir. Agora ser um autor a decidir, as coisas têm que ter ligação. Ou por uma questão semântica, ou por um sentido que afinal já não quero dar, ou por achar que afinal quero contar aquilo de outra maneira. A história evolui de outra maneira. Portanto, nunca te preocupaste em deixar ações, frases, atitudes que as personagens vão deixando para a sua repetição. Por exemplo, no capítulo 2, para quando se chega ao capítulo 5, cá está, porque é que o tipo apagava o cigarro? Não. Acho que há autores que fazem isso de uma forma esplêndida e por exemplo, eu gosto de livros policiais, embora agora já não é tanto assim, mas houve uma fase em que eram muito desconsiderados, uma espécie de literatura de segunda, e acho que há pessoas que são exemplares a fazer isso, e eu gabo, de facto, mas é uma técnica também, de alguma maneira, não é? Nem sempre isso me seduz totalmente. Eu às vezes leio autores, ou às vezes também para extrapolar um bocadinho a dimensão dos livros. Aquilo que fez com que
as séries americanas, por exemplo, que agora estão a fazer um grande sucesso e que deram um salto de maturidade muito grande, suplantando o cinema em larga escala, eles vivem muito da escrita. E os profissionais das séries são autores, criam personagens, criam enredos e têm uma pressão semanal para fazer evoluir uma história, normalmente bastante complexa, pelo menos aquelas dos canais por cabo que nós nos habituamos a ver. Sexy a cidade. É o Word, é essas coisas assim. Não, mas nós habituamos a criar uma empatia com esse tipo de figuras. Que são desenhadas por técnicos. E há coisas com as quais eu me identifico com facilidade, há outras em que eu percebo a técnica, admiro o engenho da construção, mas não crio empatia com elas. Para não estar a dar um exemplo de autores, e para extravasar um bocadinho, por exemplo, há uma série muito galardoada e consensualmente muito bem feita, que é o Mad Men, em que eu reconheço tudo o que é bom naquela série e aborrece-me de morte. É uma coisa... Eu percebo o encanto, percebo que os atores são muito bons, percebo que os diálogos são do melhor. Já vi, porque vejo bastante coisas que se fazem na televisão, são do melhor que há. É a literatura em estado puro, aquilo que acontece. É um retrato de época exemplar. É tudo ao pormenor, desde as roupas às atitudes, a tentar contar a história do que se passava nos Estados Unidos da América naquela altura, naquela cidade e naquela zona da cidade. É uma coisa muito particular. E, no entanto, eu penso, está bonito, sim senhor, mas não me apetece. E isso, de facto, voltando agora um bocadinho atrás, resumindo e baralhando, não me preocupo muito com essas questões da coerência. E, claro, se houver alguma coisa gritante... Não é tanto a coerência, é a questão de, pode parecer incoerente, mas haver uma relação, não é? Sim, mas não é uma coisa que me aflija por aí além. E quando sempre que haja alguém que depois que lê e que legitima aquilo que eu estou a fazer... E que faça essa leitura. Eu tive uma coisa curiosa. Quando entreguei o livro, o primeiro livro, para chamar-me por causa das revisões, as coisas do costume, os erros de concordância, essas coisas... E o revisor apontou-me uma coisa muito engraçada, já não me lembro agora com detalhe, mas eu fazia uma descrição de uma viagem de carro no IC19. E eu dizia, se não era assim, era ao contrário, fulano de tal vai guiar o carro em direção à Amadora e vai subir o IC19 e tal. E o revisor apontou-me e disse, meu caro, se vai em direção à Amadora vai a descer o IC19 e eu vou subir. É sempre bom ter alguém, isto é um bocado caricato, mas é sempre bom ter alguém que repare nestas coisas a uma escala maior, naturalmente, mas não é uma coisa que me inquiete muito. Não faço grandes planos, eu vou escrevendo. Nuno, há uma passagem no teu livro, há uma personagem que é a Margarida, há um gato, e a dada altura lê-se: o gato fugiu. Não se vê, não está em lugar nenhum, Margarida desiste da busca e preocupa-se, terá escapado? Mas como e por onde? O gato é real, corpo e pelo, não atravessa muros, não se pode evaporar, nem ela nem o desimaginou. Temos aqui o gato da Alice. Sim, bem, e quase também, isto quase que se liga com a questão da... Ótimo! Não o pensaste, caralho, não, das incongruências, mas agora, por acaso, só para recuperar esta questão. O que eu acho muito engraçado quando, por vezes, ou alguém a falar de um livro, ou a crítica, e se enaltece, por exemplo, a capacidade técnica, essa questão de estar tudo bem resolvido, etc. Mas a verdade, ou pelo menos eu sinto isso, é que quando nós gostamos de um autor não é nada por isso. É por outras questões, é porque tem o nosso ritmo, muitas vezes, é porque tem o tipo de construção e de aproximação que nos encanta, ou que nos diz qualquer coisa com uma voz que nós gostamos de ouvir, é porque trata de assuntos que nos... Assim, há uma infinidade de razões porque nós gostamos de um autor e estabelecemos com ele uma relação próxima, e se calhar a técnica e o domínio é talvez uma coisa lá... É a última coisa em que pensamos, acho eu. E tu não tens que identificar a técnica a cada passo. Não, desde que assim... É óbvio, não é isso, mas o facto de estar tudo muito bem redondinho... Deixa eu ver que medicina... É óbvio, mas eu gosto, por exemplo, de muitos realizadores imperfeitíssimos na forma em que se nota mesmo que eles quiseram fazer uma coisa e falharam ao consegui-la,
E, no entanto, são realizadores de quem eu gosto muito, e mesmo na literatura. Acho que mesmo quando nós gostamos, mesmo a dimensão deles terem falhado no seu propósito nos é cara, do género, é como se estivéssemos ao lado deles e falhamos com eles e nos sentimos. Isso, ou seja, acho que muitas vezes estabelecemos uma relação linguística, mas no que mais profundo tem essa linguística, de falarmos a voz daquela autora, e é isso às vezes que nos faz estar com ele mais do que as suas capacidades técnicas. Mas o gato... Em relação ao gato da Alice no País das Maravilhas, naturalmente. Há sempre este jogo de... Esse gato é, de resto, um gato muito ambíguo, porque é gato, porque é ao mesmo tempo ex-marido, porque cumpre aí também uma série de funções. Os gatos são sempre ambíguos também. Os gatos parecem seres que vieram só para nos baralhar, para nos confundir. Eu vi com 3, sei do que é que estás a falar. Para nos criar insegurança. Sim. Como se, ao contrário deles próprios, que se sentem mais seguros do que nós, por mais que evoluamos, temos sempre os gatos para nos pôr no nosso lugar. Mas porquê é que sentiste essa tentação, chamemos assim, de colocar aqui o gato da Alice? O tal gato que se tornava invisível. Os gatos são sempre dali, têm sempre essa dimensão misteriosa. Nós achamos sempre que eles estão noutra dimensão. Olhamos para os olhos deles e parece que eles estão um bocadinho no nosso mundo porque precisam de comer, mas estão sempre também no outro lado. E é um bocadinho essa brincadeira. Não há assim nenhuma razão transcendental para isso. Não sei. É o que me suscita os gatos causam sempre essa impressão. Pedro, se tu no outro livro, no romance, Última Paragem no Massamá, utilizavas como argamassa a realidade, neste então éramos felizes e não sabíamos, crónicas dos dias antes do fim, a coisa ainda se acentuou mais. Como entretanto Portugal também entrou aqui numa grande cavalgada, não sabemos muito bem para onde, não é? Surgem pedaços de prosa, como por exemplo... O irmão Lúcio alinha pela atualidade nacional e debruça-se sobre a greve geral. Mas não se debruça demasiado para a frente, não vai dar-se o caso de levar com uma bastonada perdida. A greve, pois, que em várias cidades do país contou com uma convocatória de protesto dificultada pela paralisação dos transportes públicos. Na verdade, uma greve só afetaria os nossos políticos e decisores se paralisassem os Ambrósios e os Ferreiros Rocher. Mas, enfim, faz-se o que se pode com autocarros, metros e comboios parados e assim os portugueses ficam com um cheirinho do que o governo pretende fazer com eles. Esta crónica chama-se A Bastonada Perdida. Como é que as coisas terminaram? Isso foi também desgraçadamente premonitório. Pois. Porque essa crónica foi escrita em 2011 e eu em 14 de novembro de 2012 conheci uma bastonada concreta e não uma bastonada perdida. E portanto tenho que ter cuidado com aquilo que escrevo. Be very careful, not to reach for. A realidade não pode ver nada. A realidade não pode ver nada, essa vai ficar. De facto, isso foi desgraçadamente premonitório. Mas nesse caso o contexto é muito específico. Isso resulta de uma adaptação de umas crónicas feitas para a TV e que o compromisso é mesmo esse, é escrever todas as semanas sobre o real ou sobre um episódio da semana que pode ir desde a greve geral, que é enunciada aí, até, por exemplo, uma das crónicas que escrevi que incluí neste livro, sobre um papagaio que morreu na esquadra de Mãe Martins e que provocou grande comoção na esquadra e foi notícia no Jornal Público, a tristeza dos elementos da PSP com a morte do papagaio. Portanto, são coisas que se destinam mesmo a comentar o dia-a-dia ou a comentar semana a semana e aí a dimensão do real não há volta a dar, não pretendo ficcionar com nada, quando muito o que faço é relacionar assuntos distintos ou ir rebuscar coisas de outras dimensões e compará-las com a realidade. Também tem um bocado a ver com os mecanismos do humor, não é? Ir buscar referências externas e pô-las a chocar de frente com outros pretextos de que nós nos socorremos para falar. E foi isso que eu fiz aí de alguma maneira. Eu acho que também relacionei qualquer coisa da cegueira do Jorge Luís Borges com o Pedro Passos Coelho. Mas era só para ser literato. Mas aí não era premonitório, pronto. As coisas é o que é, as coisas são exatamente. Antes de tudo isto, tu foste livreiro e há uma passagem, nesta última paragem na Massamá, onde se lê: na livraria tratará de comprar um Julian Barnes, um Balzac prefaciado por um médico
e uma reedição de um clássico alemão, até há pouco oficialmente esgotado. Se bem que, vendido à Sorrelfa durante anos a fio pelo editor cessante, há laia de paródia à censura dos tempos da outra, esta senhora. De passagem e a caminho da caixa, há de ouvir um outro cliente perguntar: tem as viagens da minha terra? Ao que o empregado responde: desculpe, mas eu não sei qual é a sua terra. Porque fazes ao contrário, colocas o empregado na posição de ignorante, digamos assim. Também acontece. Claro que acontece. Normalmente, claro que os livreiros, toda a gente faz isso, não é? Que é parodiar. É preciso acrescentar que durante muito tempo o Pedro teve um blog que era... O professor José Cid. O professor José Cid, exatamente, onde colocava diálogos desta índole, ouvidos e captados. Sim. Nas livrarias da nossa praça. Normalmente, e como é próprio dos trabalhadores do comércio, eu fui durante vários anos trabalhador do comércio. Mas dos táxis. E um dos escapes de quem trabalha no comércio é poder parodiar os seus próprios clientes. Quando se trabalha numa livraria, isso atinge patamares, como devem imaginar, bastante elevados. E realmente o professor José Cid era feito com um ex-camarada meu, livreiro, em que reuníamos alguns desses episódios. Aliás, o nome do blog vem do episódio verídico, em que, a dada altura, um fim de semana, estava-se um domingo mortiço de manhã, livrarias sempre de centro comercial, porque as outras já quase não existem também, não é? E um cliente abalou-se de nós para perguntar: por acaso tem o livro Portugal Hoje, O Medo de Existir, do professor José Cid? E foi daí que ficou o nome do blog. Mas eu quis aí inverter um bocado a ordem dos fatores. E curiosamente posso dizer que esse episódio é real, foi colocado no meio da ficção, mas parte de um episódio real, decorrido numa livraria lisboeta e com uma resposta ipsis verbis da parte do livreiro ou da livreira. Fica à vossa consideração. Nunca te pediram favas com chouriço do João Gil? Não, por acaso não. Não, mas havia coisas... havia uns que eram mais clássicos, o Gato Marado e a Andorinha Sei Lá, do Jorge Amado. Não sei, eu na altura escrevia num caderninho para não me esquecer, entretanto agora já deixei fugir, mas era a nossa pequena vingança também, não é? Nós estávamos a trabalhar por turnos e ao fim de semana. O mais recente trabalho do Afonso Cruz chama-se O Livro do Ano. É um livro que é constituído por ilustrações dele e por um conjunto de aforismos, chamemos-lhe assim. E eu estava aqui a ler uma frase. Na sessão anterior, que foi dedicada à literatura juvenil, uma das coisas que foram abordadas foi a importância de colocar perguntas. E falou-se do exemplo dos jesuítas, que perguntaram a um padre jesuíta: então, mas porquê é que os jesuítas respondem sempre com uma pergunta? E ele terá respondido: porque não? E eu estava aqui a pensar nisto enquanto encontrei esta entrada. A melhor resposta é saber fazer uma pergunta, disse o meu avô. Mas a minha mãe fez melhor, respondendo: a melhor resposta é saber fazer uma pergunta. É curioso porque vem na mesma linha de pensamento. Aproveita e fala-nos um bocadinho sobre este livro, O Livro do Ano. Sim. Já agora queria retomar ali esse assunto das pontas soltas e das coisas muito redondinhas, porque nos meus volumes, na Enciclopédia da História Universal, eu ponho erros de propósito. Ou seja, por exemplo, há uma personagem que morreu engasgada com caroço de cereja. E depois ele foi enterrado e do corpo dele nasceu uma cerejeira. Mas há outras versões depois na Enciclopédia que se fala desta mesma personagem em que foi uma ameixeira e não uma cerejeira. E, portanto, mas é porque a história também é assim, muitas vezes nós temos mais do que um relato do mesmo acontecimento. E isso é muito mais... dá uma sensação de verosimilhança quando as coisas até não batem precisamente, ou não batem certo. E faço muitas vezes isso de propósito. É muito raro os leitores repararem nisso, mas já me aconteceu uma outra que diz: mas aqui não era uma cerejeira, ou, depois aparece uma ameixeira. Sim, mas esse leitor recebe um prémio. Mas é de propósito, portanto, isso queria dar essa sensação de... O Livro do Ano é um diário de uma menina, supostamente, de uma narradora,
que vai olhando para o mundo de uma maneira um bocadinho especial e vai reparando nas coisas à volta dela. Tu descreve-la como uma menina que carrega um jardim na cabeça, atira palavras aos pombos e sabe quanto tempo demora uma sombra a ficar madura. Isso, são coisas que acontecem ao longo do ano, ao longo desse ano, por isso é que o livro se chama Livro do Ano, não é por nenhum juízo de valor. Mas eu gosto muito das coisas do cotidiano e acho que elas têm um grande valor livresco ou humanesco. Nós conseguimos realmente extrair delas coisas incríveis, porque nós esquecemos muitas vezes, e ainda hoje falei disso à tarde com os alunos, que há imensas coisas que são banais, porque acontecem com frequência, mas que não são comuns. E, por exemplo, as pessoas nascem a toda a hora, estão aqui a nascer milhares de chineses enquanto nós estamos a falar, e novos fadistas também. Exato. E no entanto, nenhum nascimento é uma coisa banal, não é? Portanto, é um acontecimento. Isso parece quase aquela lógica. Parece quase a lógica do do Stalin. Um milhão de mortes é uma estatística, uma morte é uma tragédia. Sim. O Afonso tem muito Stalin. Exato, é assim que se E pronto, enfim, é uma menina que vai reparando nas coisas que são sempre coisas muito próximas dela. São os pássaros, as árvores, a praia quando é verão. E são entradas à laia de diário, com a indicação do dia. Agora explica-me uma coisa, não há entradas para todos os dias. Não há entradas para todos os dias. Porquê? Porque não tive paciência. Pois, é assim, o dia dos meus anos não tem entrada. Muita gente se quer. Eu vou ver, exatamente. Eu nem dos anos dos meus filhos me lembrei, portanto, mas o que me aconteceu foi que, inicialmente este livro, eu pensei fazê-lo. A primeira versão deste livro eram 12 livros. E havia um livro chamado Janeiro, um livro chamado Fevereiro, um livro chamado Março e por aí fora. E, portanto, o livro de Janeiro saía em Janeiro, o livro de Fevereiro saía em Fevereiro e saíam 12 livros naquele ano. E depois tive pena do editor e do público, não é? Dos leitores, e do dinheiro que iriam gastar para terem os livros todos. E então decidi juntar tudo num livro só. E então pensei que seria um livro de 300 e tal páginas, com os dias todos. E à medida que fui fazendo, fui percebendo que isso me ia dar uma trabalheira descomunal. Mesmo assim já é um livro grande para o que é normal dos livros. Então como é que escolheste os dias que não têm entrada? Foi mais ou menos ao caso. Gosto da parte do mais ou menos. Mais ou menos. Vamos ficar sem saber, não foi o critério. Sim, há um outro dia que provavelmente teve algum critério, porque como há datas muito relacionadas a outros acontecimentos, e se eu não quisesse que uma coisa ficasse ligada a isso, preferi evitar essas... Ficaste ligada para ti, dado que tu é que claro, conheces essa ligação. Isso, sim, também, mas não só. Há feriados, por exemplo, há uma série de coisas que... Me leva a pensar que este livro foi tão feito para ti como para os outros, mais do que os outros habitualmente. Então, foi feito para mim do que... Desculpa. Mais feito para ti do que para os outros, mais do que os restantes livros habitualmente. Não. Por exemplo, essa ligação no critério da escolha dos dias só para quem conheces. Sim, mas não há nada importante para a leitura do livro. E não mudei nada a percepção dos leitores. Por isso não influencia nada a história, não tem sempre aos que estão aqui presentes, nunca mais vão ler este livro. Não, e o livro também inicialmente também era diferente. Eu tinha mais, eu gostei muito das coisas. Ele tinha muitos episódios do tipo o Instituto das Pessoas Normais. E eram episódios narrativos. E o que acontece ou o que acontecia com os episódios narrativos é que depois para mim chocavam com os outros que são mais aforísticos. E eu acabei por tirar esses narrativos, ainda por outro motivo ainda, que é esses que eram narrativos tinham alguma continuidade. E portanto o livro exigia então, nesse caso, de ser lido do princípio ao fim, seguindo uma linha. E o registro aforístico permite que o livro seja aberto em qualquer página e possa ser lido de trás para a frente, de frente para trás, como as pessoas quiserem. E achei que isso era uma vantagem para o tipo de livro que é. Alguém quer fazer perguntas aos nossos convidados?
Deixa eu fazer uma coisa. Eu acho que o Afonso não fez o janeiro, foi porque vai fazer 1 de janeiro, 2 de janeiro, vai fazer 365 livros. Acho que qualquer dia temos a secção de literatura portuguesa e depois temos duas que é Afonso Cruz e Gonçalo M. Tavares. Exatamente, eu penso com a produção que eles têm. Eu penso assim, o bairro, e travessa. Exatamente. Força. A minha pergunta não é sobre livro, é sobre televisão, era para o Pedro Vieira. Era, porquê que acabou a literatura? Liga no. Eu também não sei. Quer dizer, sei, claro que sei. Acabou porque havia muito pouca gente a ver, a verdade é essa. E portanto, nós, embora estejamos num registro mais marginal, com liberdade para errar e para experimentar, e sabemos que falamos para um público muito particular e mais pequeno do que é normal quando se pensa em fazer coisas de televisão, nós, apesar disso tudo, ainda assim, um dos critérios é que haja algumas pessoas a verem os conteúdos. A partir de que assim? A partir de 12. Okay. E nós lá muitas vezes tínhamos a noção que havia 7 pessoas a ver. Põe a fasquia alta. Vamos a fasquia alta. E tem um bocadinho a ver com isso. Não, embora nós sejamos um bocadinho atípicos para o bem e para o mal, fazemos reproduzir determinados comportamentos nas pessoas que se relacionam connosco do outro lado do ecrã. E, portanto, à semelhança do que acontece também nos modelos mais canónicos, digamos assim, de fazer televisão, as coisas que são, entre aspas, sem querer estar a ser snob, as coisas que são sobre cultura, de alguma maneira, embora nós pegássemos daquilo de uma forma mais desconstrutiva, ou tentávamos que fosse uma coisa menos solene do que normalmente a literatura é, ou como é retratada, tem menos procura, a verdade é essa, e de facto nós ainda não arranjámos uma forma de falar de livros, por exemplo, como de outros temas, e de fazer com que haja muita gente interessada em ver. Ou porque nós não fomos competentes o suficiente, ou porque não encontramos a abordagem correta, ou porque os livros não são assim tão interessantes, ou porque o nosso universo literário não é assim tão... Eu acho que é, e acho que cada vez melhor, e cada vez publicam mais coisas boas, é a minha opinião. Não só nacionais como internacionais, cada vez estão mais coisas disponíveis, melhor editadas, melhor traduzidas e melhor divulgadas. Mas o que é facto é que o público que via especificamente esse programa era muito pouco. E achou-se que era a altura de deitar para o caixote e abrir espaço na grelha para outras coisas. Basicamente é por isso. E eu lamento que não exista, porque foi um bocadinho a alavanca para outras coisas que eu faço lá agora e para dizer a verdade, tenho pena de já não poder pegar naquele tema como já o fiz. Mas pode ser que regresse com outra encarnação, com outras pessoas, não sei, ou com outro conceito. Eu ainda não desisti da batalha, pelo menos enquanto aquilo existir, de voltarmos a ter um programa que fala de livros, pelo menos, ou um programa que fala sobre livros sem falar dos livros como normalmente os programas falam, que isso é uma coisa que me encanita profundamente. Que era uma vantagem daquele programa, especificamente. Sim, e por acaso, e uma Que coisa aliás que teve para ter outros nomes, não é? Teve para ter outros nomes, teve para ser Que Rica Prateleira. Nós fizemos uma grande batalha para que o programa se chamasse Que Rica Prateleira e pusemos alguns autores portugueses a fazerem lobby por isto. Fizemos um pequeno vídeo, eu e a Catarina Homem Matos, que era quem fazia o programa comigo. Pusemos alguns autores como o João Tordo, o Francisco José Viegas, o Pedro Mexia, gravaram um vídeo connosco a fazer lobby em favor do Que Rica Prateleira e infelizmente não se ingrou. Também tivemos a hipótese de chamar-lhe Faz-me um Borges, mas também foi vetado e acabou por ficar o A Literatura. E nós aprendemos a gostar do nome. Mas de facto, e acho que posso falar um bocadinho pela Catarina também, embora ela não esteja, nós acarinhámos muito aquilo, divertíamos muito a preparar aquele programa. E para um programa que era sobre livros, num canal, na altura, ainda mais desconhecido do que é agora. Uma coisa completamente marginal, feita por pessoas que não são nada no mundo literário. E o facto de nós termos conseguido levar lá, durante aquele período, toda a gente que era, não quero ser deselegante a usar este adjetivo, mas toda a gente que naquela altura era relevante em termos literários,
com exceção do Lobo Antunes, que não nos atende o telefone, naturalmente. Tens que ir lá. Mas eu não sei se tu já tinhas publicado quando nós começámos. Não, agora irias. Até para explicar o que é que fizeste aos 100 mil euros. Mas, de facto, nós tivemos num programa que era marginal, feito por pessoas desconhecidas, na cave de um hotel em Lisboa, um hotel ainda por cima é um bocado decadente. Nós tivemos a Lídia Jorge, tivemos o Mário de Carvalho, tivemos o Gonçalo M. Tavares, que muito raramente põe os pés na televisão. Tivemos um tipo, o Afonso Cruz, não sei se já ouviram falar, Alice Vieira, o Mário Zambojal, o Ricardo Araújo Pereira, o João Tordo, o Walter Ugumem. Nós levámos lá toda a gente, de alguma maneira. E isso é uma coisa, como as memórias em geral, é uma coisa que nunca nos vão poder tirar. Nós tivemos aquele período em que nos divertimos muito, em que levámos lá as pessoas que importavam e que consideravam o nosso trabalho. Isso para nós foi muito recompensador. Se volta ou não faço ideia, para dizer a verdade. As pessoas que leem depois também não veem a visão, não é? Pois, por acaso, o Gonçalo Antava, acho que não esteve lá. Foi muito difícil levá-lo e ele, por alguma razão, tem algum carinho pessoal por nós. Nunca lhe demos razão para tal, mas ele tem. E após muita insistência e vários telefonemas, conseguimos que ele fosse. E houve um episódio engraçado, à saída, quando ele estava a desmaquilhar-se, o nosso patrão apareceu e pensou, está aqui o Gonçalo Tavares, que já convidava para vir cá gravar noutro programa, que na altura havia, que era apresentado por ele próprio. E apareceu e disse, Gonçalo, ainda bem que vieste cá, aceitaste o convite. Olha, eu tenho também um programa sobre cultura, gostava que tu viesses. E o Gonçalo disse, não. Eu só vim cá porque eu gosto da Catarina e do Pedro e então achei que podia vir, mas agora não venho mais, que eu detesto ir à televisão, então não sei o quê. Se bem que o vosso canal tem uma vantagem, é que vocês fazem coisas que são antitelevisivas. E isto para o Gonçalo era um elogio e para o meu patrão foi quase um incentivo que deixou-me muito deprimido. Porque vocês têm um canal que de alguma maneira é um canal da palavra, pior ainda. Quero saber de canais que são de palavra. Mais perguntas? Todos ao mesmo tempo é que não, pá. Bom, a timidez venceu. O irmão Lúcia vem-nos visitar? O irmão Lúcia, eu não trouxe a minha plataforma. Era uma coisa que nós tínhamos falado, mas que, para dizer a verdade, Varreu-se. Não lembrava disso. Muito bem. Então, proponho que terminemos a nossa conversa. Deixo-vos com uma frase, lembrando que amanhã temos o último debate ao final da tarde com a Alice Vieira, o Onésio Teutano Almeida e o Ruizinho, adequada ao dia da manhã. O debate da conversa será Ainda Sou Criança. E deixo-vos com uma frase que o Nuno disse numa entrevista recente também e que tem muito a ver com tudo o que andamos aqui a fazer desde segunda-feira e vamos ficar a fazer mais um bocadinho. Sempre que lemos um livro, estamos a escrever um livro diferente. Boa tarde e até amanhã.